habitação. No tempo que passou, vem fala nossa geração que cega te deixou. Os nossos passos vêm guiar na escuridão atroz. Vem faz em nós a luz brilhar e ouçamos tua voz. Num mundo estranho tuas leis parecem não servir. Sem um rumo certo ou infiéis, tentamos subsistir. Queremos novas leis fazer, o espaço conquistar, sem os problemas resolver, que temos de enfrentar. Ó Deus, tememos confessar o nosso orgulho vão, nosso egoísmo sem lembrar os que carecem pão. Nós nos lançamos nas prisões do medo, angústia e dor. Vem romper as trevas e os grilhões e dá-nos fé, Senhor. Restaura nossa fé e o amor ao semelhante, ó Deus, e que pensemos, ó Senhor, nas coisas lá dos céus, que demonstremos com ações o que é mister pregar, e que inspiremos corações a virem te adorar. Bom dia. Agradecidos a Deus, nos reunimos na sua casa, onde mais uma vez Deus fala a nós, o seu povo, nutre a nossa alma, a nossa fé e nos orienta, a fim de que possamos, na nossa caminhada cristã, produzir os frutos que Ele espera de cada um de nós. Este é o 18º domingo após o Pentecostes. Nós vamos dar início a este culto cantando o hino de invocação. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Meu Jesus amoroso Tu és,
Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Nos colocamos em pé, vamos invocar o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas. E por isso nós te tememos. Ó Deus, gracioso Pai, sou pecador por natureza e ainda tenho pecado por pensamentos, palavras, ações e omissões. Confesso-te todos os meus pecados e iniquidades com que te ofendi, e sei que mereço o teu castigo agora e eternamente. Lamento de todo o coração os pecados que cometi, e sinceramente me arrependo. Peço-te, ó Deus, que por tua infinita bondade e por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, sejas gracioso e tenhas misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Meus queridos, diante de Deus, eu pergunto a vocês se esta é a sua sincera confissão de pecados. Se de fato vocês estão arrependidos e têm o desejo de corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus e Espírito Santo. Se assim é, vocês afirmam dizendo sim. Em virtude desta sua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, tenho a alegria de dizer-lhes: os seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, tendo recebido o perdão da parte de nosso Deus, vamos fazer a leitura do Salmo indicado para este domingo, conforme nós temos projetado. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito. Expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram. E os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar. E os seus rebentos até o rio. Porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas, o javali da selva a devasta. Os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste. Sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti.
Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Damos glória ao supremo amor de Deus, e que a paz reine nos corações dos homens. Nós louvamos e adoramos o Senhor. Bendizemos e glorificamos seu amor. A Jesus o Cristo, nosso Salvador, suplicamos arrependidos de todo o coração. Ó Senhor, recebe nosso humilde pedido de perdão. Somente Jesus, junto ao Pai e ao Espírito Santo, reinará acima de tudo e em glória para sempre. Amém. O Senhor esteja com vocês. E com você também. Oremos. Gracioso Deus, que entregaste teu Filho nas mãos de homens pecadores que o mataram, perdoa-nos quando rejeitamos o teu amor interminável e concede-nos a totalidade da tua salvação. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. A primeira leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. Onde nós lemos as seguintes palavras: Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão,
Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Esta é a palavra do Senhor, segundo o Antigo Testamento. Queremos também fazer a leitura da epístola para este domingo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, segunda parte do versículo 4 até o versículo 14, onde está escrito: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é que, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Palavras da epístola. De imediato faremos também a leitura do Santo Evangelho, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 46. Convido a comunidade a se colocar em pé, em reverência às palavras do Santo Evangelho. Assim está escrito: escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará a aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles.
E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Palavra do Senhor. Logo mais iremos refletir a respeito desta e das demais leituras deste dia. A congregação pode sentar-se. Nós vamos cantar o próximo hino, o hino do dia, em preparo à reflexão de hoje. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos, nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Creia nesse Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, uma das coisas tristes que acontecem em algumas famílias é a disputa ou a briga por uma herança. Não é muito raro a gente ouvir falar de filhos que brigam entre si por causa da herança dos pais. Filhos que se desentendem, irmãos, que até mesmo deixam de se relacionar, que se afastam por uma briga, por uma disputa para ganhar a herança dos pais. Essa parábola contada por Jesus, que ouvimos a partir da lição do Evangelho nesta manhã, é uma história em que Jesus fala de pessoas que estavam querendo ganhar uma herança à força. E essa história contada por Jesus é no mínimo estranha. Pensem vocês. Jesus fala a respeito de um proprietário de terras que construiu uma vinha, uma plantação de uvas. Eu não sei quem de vocês aqui já visitou uma vinha. Não é algo muito comum para nós hoje. Mas na época de Jesus, quando ele falava de vinha, as pessoas sabiam exatamente o que ele estava falando. Esse dono de uma terra, então, construiu uma vinha, cercou essa vinha para protegê-la de pessoas, de animais, preparou a terra, construiu uma torre no meio da vinha, uma torre de vigia,
Construiu também um lagar, que era o local onde as uvas eram pisadas e dali se extraía o vinho. E depois que a sua vinha estava pronta, ele arrendou essa vinha para alguns trabalhadores. Lá no Espírito Santo eles chamam isso de meeiro. É quem fica com a terra, produz os frutos da terra e depois fica metade para aquele que trabalhou e a outra metade para o dono da terra. Aqueles trabalhadores, então, trabalharam como arrendatários. E o dono da vinha se distanciou, foi para um país estrangeiro. Quando chegou a época da colheita, o dono daquela vinha enviou alguns dos seus empregados para que eles recebessem dos arrendatários a parte que lhe cabia. Mas o que aconteceu? Os trabalhadores arrendatários espancaram um dos empregados, assassinaram o outro e ainda apedrejaram um outro. Não satisfeito com isso, o dono daquela plantação de uvas envia novamente empregados. E agora ele envia mais empregados. Mas aqueles trabalhadores da vinha agiram para com esse segundo grupo da mesma forma que eles agiram com o primeiro. O dono da vinha é insistente e ele resolve enviar o seu próprio filho. Ele pensa, o meu filho eles irão respeitar. Mas os lavradores, ao verem o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro. Vamos matar o filho, vamos matar o herdeiro, então nós ficaremos com a herança para nós. E foi o que eles fizeram. Eles agarraram o filho, eles jogaram ele fora da vinha e eles o mataram. Alguém poderia dizer o seguinte a respeito dessa história de Jesus, dessa parábola, que esta é uma parábola que beira o impossível. É uma história distante da realidade. Afinal, pense, que tipo de empresário, de produtor rural, de negociante, de investidor, ou seja lá o que for, agiria desta forma para proteger o seu investimento? Que tipo de arrendatários, trabalhadores são aqueles que agiram daquela forma? Jesus conta uma história exagerada, mais uma, como tantas outras parábolas. E como nós sabemos, as parábolas, elas não são aquilo que são à primeira vista. Na verdade, existem vários níveis de significado aqui nessa parábola. E nós queremos explorá-los a partir de agora. E a primeira coisa que nós sabemos é que Jesus direcionou esta parábola dos lavradores maus para os fariseus e os principais sacerdotes. Ou seja, essa parábola foi direcionada para os líderes da igreja na época de Jesus. O contexto em que Jesus conta essa parábola é o mesmo contexto que tínhamos diante de nós no domingo passado, quando Jesus conta a parábola dos 2 filhos. Jesus havia entrado em Jerusalém de forma triunfal, ele é aclamado pelas pessoas, ele realiza curas no templo, e ele vai diretamente para o templo para confrontar os líderes da igreja da sua época. E os líderes da igreja da época de Jesus são aqueles que se recusaram a ouvir os mensageiros que Deus havia enviado. São aqueles que se recusaram a ouvir a mensagem dos profetas, mas que ainda assim reivindicam a herança do povo de Israel. Esses são os fariseus, que dizem fazer a vontade de Deus, mas eles não fazem. Que deveriam cuidar de Israel, mas eles não cuidavam. São as mesmas pessoas que iriam prender Jesus e levar Jesus à cruz, poucos dias depois de Jesus ter contado esta parábola. Eles o levarão à morte. Os próprios religiosos do povo de Deus. Portanto, nós podemos olhar para essa parábola que Jesus conta como a história em que Jesus tira o reino de Israel e, por extensão, o reino celestial das mãos dos líderes religiosos do povo
E Jesus então coloca o reino de Israel e, por extensão, o seu reino celestial nas mãos daqueles que ouvem a Jesus. Mas o que mais nós temos aqui? Será que esta parábola seria apenas uma descrição de uma luta religiosa que aconteceu entre Jesus e a liderança religiosa do seu tempo, 2000 anos atrás? Será que trata-se apenas disso? Veja, Jesus também não tem dado a sua vinha, o seu reino, para o seu povo hoje, para cada um de nós hoje. Deus não nos deu promessas maravilhosas por ocasião do nosso batismo, através do qual Ele nos tornou herdeiros do seu reino, herdeiros da vinha? É claro que sim. Portanto, essa é uma parábola que fala para nós, o povo de Deus, a vinha de Deus hoje. É uma parábola que fala para nós, a igreja de Cristo. E pense um pouquinho comigo. Se Jesus viesse para a igreja hoje, como é que nós o receberíamos? Talvez nós seríamos tentados a pensar que nós iríamos reconhecer Jesus como quem Ele de fato é, o Filho de Deus, que iríamos honrá-lo e adorá-lo. Mas eu tendo a afirmar o contrário, por causa da nossa natureza humana. Eu acho que nós faríamos exatamente o que fizeram com Ele há 2000 anos. Mate porque Ele é diferente. Mate porque Ele não é religioso da maneira correta. Mate porque Ele é meio maluco. Ele tem umas características meio revolucionárias. Ele parece ameaçar a igreja. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus definitivamente não se encaixava no perfil religioso dos judeus. Jesus dizia coisas desagradáveis e que incomodavam as pessoas. Jesus fala palavras contra os religiosos da sua época. Quem sabe, religiosos como nós somos hoje. Jesus andava com pessoas de má fama, definitivamente. Com pessoas desqualificadas, com pessoas de má índole, pessoas que dificilmente gostaríamos de ter assim tão facilmente no nosso ciclo de relacionamento, no nosso ciclo de amizades, na nossa família. Pessoas que possivelmente não gostaríamos de ter aqui dentro da nossa igreja. Jesus fazia exigências às pessoas. Jesus falava coisas para as pessoas que elas não queriam ouvir. Como é que nós receberíamos Jesus se Ele viesse entre nós hoje? Seja como for, meus queridos irmãos e irmãs, esta parábola que Jesus conta é uma parábola que deve ser ouvida como condenação, não somente lá para os fariseus, para os principais sacerdotes, 2000 anos atrás, mas é uma parábola de condenação hoje também para todos aqueles que rejeitam Jesus, que não o recebem, que rejeitam Ele que é a pedra angular, para todos aqueles que se recusam a reconhecer quem de fato é aquele que está no comando das suas vidas. É condenação para aqueles que se recusam a construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Portanto, essa parábola é uma história que se aplica a cada um de nós, que por nossa própria natureza nos recusamos a reconhecer que Jesus é o Senhor de tudo o que nós somos, que Ele é o mestre da nossa vida. Esta é uma parábola que fala da rejeição a respeito de Jesus. Rejeição à sua pessoa. E essa rejeição traz consequências, que são consequências graves. As consequências da rejeição a Deus e à sua ação, elas ficam escancaradas na lição do Antigo Testamento que lemos hoje. O texto de Isaías capítulo 5,
que também é uma parábola, que também fala a respeito de uma vinha. E como eu disse no início, quando Jesus ou outra pessoa falava de vinha, o povo sabia exatamente qual era o significado. A vinha é o povo de Deus. O dono da vinha é Deus. E no Antigo Testamento, na leitura de Isaías, Deus construiu a sua vinha, edificou essa vinha, cuidou dessa vinha, fez tudo o que era possível e necessário para que ela desse frutos, para que ela desse uvas boas. Mas a vinha deu uvas bravas, uvas azedas. O povo de Israel não produziu os frutos que Deus esperava que eles produzissem. O povo se entregou a outros deuses, à idolatria. E isso tem consequências. Deus entregou a vinha, Deus entregou o seu povo à sua própria sorte. Meus queridos, voltando ao texto do Evangelho, esta é uma parábola conhecida como a parábola dos lavradores maus. Mas nós muito bem poderíamos chamar essa parábola de a parábola do longo sofrimento de Deus. Perceba você, na parábola o dono da vinha, o dono daquela plantação de uvas, ele continua enviando pessoas. Ele continua tentando chegar àqueles maus inquilinos, àqueles lavradores maus. Ele continua tentando alcançá-los. Finalmente ele faz isso enviando o seu próprio filho. E veja, é exatamente assim que Deus agiu com o seu povo no Antigo Testamento. É exatamente assim que Deus continuamente age conosco. E essa é a boa notícia nessa história estranha contada por Jesus nesta parábola. A boa notícia é de que Deus não desiste de nós. Ele continua tentando nos alcançar, mesmo quando não damos ouvidos, mesmo quando recusamos a sua mensagem, os seus mensageiros, mesmo quando maltratamos os seus mensageiros e os agredimos. Deus continua atrás de nós. No Antigo Testamento ele enviou a lei, ele enviou os profetas, finalmente na plenitude do tempo ele enviou o seu próprio filho, que foi rejeitado e morto pelas pessoas para as quais ele havia sido enviado salvar. E com essa rejeição, Jesus se tornou a coisa mais importante do mundo. Porque, como lemos, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Meus queridos, Deus sabia de tudo o que aconteceria com seu filho. Deus fez tudo isso de propósito. Deus fez tudo isso sabendo que ele morreria, mas sabendo acima de tudo que através da morte de Cristo na cruz, nós teríamos vitória. Vitória sobre nós mesmos, o nosso pecado, vitória sobre o diabo, vitória sobre a própria morte. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado, foi condenado. Ele recebeu ira com a bondade. Ele recebeu violência com amor. Ele recebeu morte com a sua própria vida. Você consegue perceber? Meus queridos, nós temos um Deus que não poupou o seu único filho, enviando-o à morte, para que o seu amor e a sua graça pudessem chegar até você, pudessem chegar até nós. E ele não desistiu, apesar de sermos o que somos, apesar de sermos pecadores. Em vez disso, ele nos procurou, enfrentando a nossa raiva com a sua paz, o nosso pecado com o seu perdão e amor. E é por causa deste amor generoso e gracioso de Deus em Cristo, que nós somos capazes de produzir os frutos de justiça que Deus espera da sua vinha, da sua igreja. É por causa deste amor de Deus em Cristo que nós podemos dizer, como Paulo disse na epístola que lemos hoje, nós podemos prosseguir em direção ao prêmio da salvação em Cristo.
É por causa deste amor de Deus em Cristo que nós podemos participar da ressurreição dos mortos, porque fomos batizados com Cristo, unidos na sua morte, unidos na sua ressurreição. Agora veja, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus fez tudo isso por nós. Enviou o seu Filho, sabendo que Ele sofreria e morreria em nosso lugar. Ele nos buscou, mesmo quando nós o rejeitamos. Ele nos batizou com a morte e a vida de Cristo. Ele nos marcou com o seu nome. E agora Ele espera que nós produzamos frutos. Ele faz isso com a sua vinha, que somos nós. Só que Deus faz tudo isso, não porque nós merecemos, não porque nós tenhamos feito alguma coisa, não porque nós tenhamos mérito. E aqui talvez o texto de Filipenses, as palavras do apóstolo Paulo, nos mostram isso de uma maneira muito clara. Paulo era um fariseu, zeloso da lei, cumpria todas as regras possíveis, fazia um monte de coisas. Mas veja o que Paulo diz. Ele diz que tudo isso que ele fez, se ele podia se gloriar de alguma coisa, né? Ele fala, tudo isso é lixo, tudo isso não tem valor, tudo isso é uma grande perda, em face do conhecimento insuperável de Cristo, do valor insuperável que é conhecer a Cristo. Fica evidente para nós, nas leituras, especialmente nesta leitura da epístola, que nós não podemos corresponder às expectativas que Deus tem de nós por nós mesmos, mas somente através de Cristo, que é quem nos fortalece. Nós produzimos bons frutos porque estamos plantados nos campos do Senhor, porque estamos plantados na sua vinha. Nós produzimos bons frutos porque somos ramos que estão conectados à videira verdadeira, porque temos a fé que o próprio Deus nos deu, e porque Jesus morreu por nós, nós recebemos por herança, e não por força, por disputa, a salvação eterna. Meus queridos, como vinha de Deus, como igreja, Deus tem nos chamado, e Deus nos chama desde o nosso batismo. Ele nos diz, segue-me, e Deus nos chama para que nós possamos ir além de nós próprios. Deus nos chama para que nós possamos ir além dos nossos próprios interesses, das nossas próprias coisas, dos nossos próprios planos. Deus agora nos chama para olharmos para as outras pessoas com os olhos compassivos daquele que plantou a vinha e se importa com ela. Ele nos chama para que possamos dar frutos. Frutos que a palavra de Deus identifica como frutos do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da gentileza, da mansidão, da fidelidade, do domínio próprio. Os frutos do Espírito. É assim que as nossas prioridades são reordenadas. É assim que Deus, o Senhor, coloca em nós novos corações. E é assim que desta forma nós somos tornados servos fiéis, inquilinos desta vinha, que aguardam ansiosamente pelo retorno do seu Senhor, e que em Cristo recebem a herança que Deus tem preparado para nós, e somente por Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Tendo ouvido a palavra de nosso Deus, queremos agora confessar a nossa fé cantando o credo. Nós cremos todos num só Deus.
nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer, e cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu, e cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triunfo, ó bom Senhor. Cantem todos teu louvor. A congregação pode sentar-se. Durante o cantar do próximo cântico, as nossas ofertas de gratidão poderão ser trazidas ao altar. Você que nos acompanha na nossa transmissão ao vivo, também pode fazer a sua oferta neste momento através de depósito e transferência bancária, segundo os dados que você já recebeu. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Assim como estamos, vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Deus, como são grandes as tuas riquezas, como são profundos o teu conhecimento e a tua sabedoria. Senhor do universo, Criador do céu e da terra, Redentor da humanidade, origem de todo o poder. Nós, os teus humildes servos, chegamos diante de ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Aceita nosso louvor e nossa adoração pela tua criação, pela tua redenção e pela tua santificação. Tu nos arrancaste do deserto deste mundo e nos plantaste dentro da tua vinha. Como ramos da grande videira, Jesus Cristo, falhamos em produzir o fruto que desejas. Apesar da honra, muitas vezes trouxemos desonra ao teu nome. O que falamos, não poucas vezes, foi além da fronteira da verdade. E nem sempre nos preocupamos o bastante para ver se cada pessoa foi tratada com justiça. Tivemos pensamentos impuros, enaltecemos o que não deveríamos enaltecer, ficamos satisfeitos com o mínimo necessário em vez de lutarmos pelo melhor e mais excelente. Por tudo isso te pedimos, perdoa-nos, Senhor. Que o teu Espírito possa nos conceder o poder para executarmos os teus propósitos. Te pedimos, concede paz às nações da terra, suprime toda rebelião e anarquia, protege os inocentes, providencia alimento aos famintos, dá abrigo aos desabrigados. Dá-nos o teu espírito de generosidade para repartirmos nossa abundância com os que passam por necessidades. Faze-nos ramos frutíferos da tua vinha, ó Senhor, e ajuda-nos a produzir frutos com alegria. Especialmente, querido Deus, ajuda-nos a preparar o caminho para muitos receberem o teu Filho Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e Salvador de suas almas. Pai Celeste, te agradecemos pelas pessoas que foram agraciadas com mais um ano de vida, segundo os teus cuidados e proteção. Nos lembramos do Breno Heller, e no dia de hoje nos lembramos da Leila Rodrigues Cortes e da Maria Luísa Nogueira Pinto Almeida. Permanece com estas pessoas e permite que possam celebrar muitos outros anos de vida na companhia dos seus familiares e amigos. Concede a elas o teu Espírito Santo a fim de que permaneçam na fé em Cristo, o seu Senhor e Salvador. Ó Senhor, oramos também pelas nossas autoridades e governo. Preserve o nosso país, mantém-nos sob o abrigo da tua proteção. Fica com todos aqueles que estão doentes, também com os solitários, os desencorajados, os enlutados. Concede a eles ânimo e esperança. Oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Nos coloquemos em pé. O Senhor esteja com vocês. E com você também. Elevem os corações. Ao Senhor os elevamos. Vamos dar graças ao Senhor, nosso Deus. Fazemos isso, pois é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo:
Santo, santo, santo é o Deus dos exércitos. Céus e terra estão cheios de sua glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito sejas, ó Senhor, nosso Deus, Rei de toda a criação, porque tiveste misericórdia de nós e nos deste teu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Damos-te graças pela salvação que preparaste para nós através de Jesus Cristo. Envia teu Santo Espírito aos nossos corações, para que ele estabeleça em nós uma fé viva, e prepara-nos para que com alegria recordemos nosso Redentor e o recebamos em seu corpo e sangue. Ouve-nos, pois oramos em seu nome e como ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. E com você também. Ó Cordeiro de Deus, Que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz, a paz. Amém. A congregação pode se sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa, firmada na Palavra de Deus, que a Santa Ceia é um momento de íntima comunhão entre Cristo e cada comungante, aonde, juntamente com o pão e o vinho, nós recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para perdão de pecados, vida eterna e salvação. Nós temos por costume, primeiro, instruir as pessoas neste sacramento e também nas demais doutrinas desta igreja, para depois admiti-las na comunhão entre nós. Hoje temos alguns visitantes entre nós e dizemos isso com muito amor, para mostrar o cuidado que nós temos para com as pessoas. Se você hoje nos visita, tem alguma dúvida sobre a ceia do Senhor, gostaria de participar conosco, nós dizemos: converse conosco primeiro, tire as suas dúvidas e, desta forma, se for a tua vontade, participe posteriormente conosco. Durante a distribuição da Santa Ceia, nós vamos ouvir um fundo musical. Eu peço que, para a distribuição, vocês deixem as suas máscaras aí onde estão
higienizem as suas mãos aqui no álcool em gel e se disponham de frente ao altar conforme a marcação que nós temos aqui no piso. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor, porque tudo está preparado.
Oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, com esta ceia deste-nos uma pequena antecipação da festa que há de vir no céu. Guarda-nos firmes na fé verdadeira durante nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, junto com todos os santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua Igreja. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e governa contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queiram sentar-se. Assim chegamos ao término desse momento de culto, agradecidos a Deus pelo privilégio de nos reunirmos na sua casa, de sermos alimentados por sua palavra e pelo sacramento. Nós queremos chamar bem-vindos, de modo especial, aqueles que hoje nos visitam. Temos pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez, que eu pelo menos não me lembro. É essa moça que está aqui do lado do Reginaldo, seja bem-vinda. E lá ao fundo, a senhora com uma filhinha, né? Seja bem-vinda também. Foi a senhora que falou comigo ontem, né? Muito bem, a presença de vocês muito nos alegra aqui. Temos outros visitantes que já os consideramos da casa, que já vieram outras vezes. Alguns avisos, nós estamos aqui com o agente de literatura, o Genilson, pediu para dar o recado aqui. Estamos chegando ao fim do ano, esse é o momento propício para encomendarmos os nossos devocionários do ano seguinte, o ano de 2021. Então nós recomendamos os 5 minutos com Jesus e o Castelo Forte. Geralmente, quando estamos dentro de um ano normal, né, a congregação encomenda, né? Já encomendamos o que? Geralmente uns 120 devocionários, 100 devocionários, e as pessoas aqui no culto, no momento do culto, adquirem junto ao Genilson, mas dessa vez nós estamos pedindo que as pessoas conversem antes com o Genilson, né, Genilson? Encomendem com ele, e mais para o fim do mês, então, segundo a demanda que nós tivermos, nós vamos fazer a encomenda junto à editora Concórdia. Segundo aviso especial aí para o departamento feminino, o departamento das servas. Nesse segundo semestre nós vamos fazer o recolhimento das ofertas das sacolinhas. Tá? É uma oferta tradicional dentro da Liga de Servas Luteranas do Brasil, a LSLB, e que tem como destinação a missão, a construção de capelas, a formação teológica, a produção de material missionário, literário, enfim. Então, esse mês de outubro está sendo reservado para as servas, neste momento de culto presencial e ao vivo, com restrições, para que as servas possam fazer as suas ofertas. Então, a tesoureira do departamento, a dona Helena, ela já encaminhou a conta que elas utilizam para o grupo do departamento feminino, mas você também pode fazer a sua oferta no culto presencial do dia 18, que será num domingo. Então, vai ser aquela oferta com tudo aquilo que sempre fazemos, né, com o hino das servas, enfim. Então, você pode optar, né, se você ainda não se sente seguro para estar na igreja, pode fazer a sua oferta das sacolinhas por transferência ou por depósito, ou então no dia 18 aqui no culto presencial. Esses seriam os avisos da minha parte, não sei se alguém tem algum outro aviso ou comunicação. Sendo assim, a gente se despede, desejo a todos vocês um abençoado domingo e uma ótima semana.